Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, o nosso canal trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir junto com as últimas notícias do Flamengo. Esse corte aqui que eu preparei para vocês em especial é do programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã, Ronaldo Giovanelli e Cicinho, trazendo tudo aí sobre o sorteio da Libertadores. Renata Fã desesperada aí, vai pegar o Mengão, um grande clássico do futebol brasileiro, Flamengo versus Internacional, oitavas da Libertadores. Deixa aquele like, se você é novo, se inscreva e ative o sino. Vamos aqui para as últimas notícias do nosso Flamengo. E eu que pensei que a pancada era ontem à noite no Beira-Rio, derrota pro Fluminense. Ai, algumas horas depois já veio uma que me derrubou, Brasil! Ainda bem que o Caio Jorge tá aqui hoje, uma notícia boa, né, no Negão, Jogo tira Aberto. esse medo e coloca Mengo, negão. Deixa eu falar que não tem um velho ditado que quem vai bem no jogo vai mal no amor e ao contrário? Então eu devo estar muito bem no amor. Aliás, casais do Brasil, preparem o coração. Abandona, mas a sorte, maledeta! Essa foi embora! Essa pegada aí, ai, gente! Mas tô esperando uma brecha. Caminho da final. Ai, que eu já não sei nem se eu vou pra lá, pra cá, tô meio zonza, meio grog. Gente do céu, Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam agora. Adversário duríssimo. Jogar na Colômbia é chatíssimo. Lembrando que quem está embaixo decide em casa, ou seja, foram os primeiros colocados, não é? Então, o Atlético Nacional joga com o São Paulo, o Botafogo com a LDU de Quito. Gostam de se enfrentar, impressionante, hein? Libertad e River Plate e Universitário do Peru versus Palmeiras. Eu avisei que ia ser Eu quero universitário. descobrir quem é que foi lá e tirou essa bolinha. Quero só saber quem é. Bom, do outro lado, Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing. Olha quanta rivalidade. Cerro Porteño e Estudiantes. E agora? Ai. Mas já! Não vai Eu tomar nem um pensei que café, pudesse menina. ser Flamengo e, de repente, Palmeiras. Mas tem um lado positivo pra você, Rê. Não, o chaveamento do lado aí, quem passar de Flamengo e Inter tá talvez na final já, né? Tem grande chance de chegar na final, porque tá muito mais fácil. Racing é perigoso. Passar do Flamengo e Flamengo. Tem Diego Aguirre aqui também. Tem uma boa notícia pro Flamengo, que o Flamengo já tá praticamente na final, Bom, né? eu estou à espera de um milagre, tá tudo bem, já entendi, tem um mês e pouco pra processar isso. Sabe o ônibus? brasileiro. O ônibus do Inter? Vamos pôr no gol. Mas não, vamos classificar em cima do Flamengo. Caio Jorge, o bom é que adversários como Palmeiras, como Flamengo, Botafogo, São Paulo, enfim, Fortaleza, não é que não passa também por um bom momento, assim como o Inter no Brasileirão, que eles estão preocupados com o Libertadores também. E o Cruzeiro agora foca mais no Campeonato Nacional. Nos dois, né? Copa do Brasil e Brasileirão. Quanto mais tempo eles ficarem da Libertadores, pra gente é melhor, né? Ai. Marco Aurélio Cunha, você que vai analisar agora o que aconteceu no sorteio da Libertadores. Eu não tenho condições psicológicas. Renata, o seu lado aí, pegar o Flamengo, até dizia, né? Se o Flamengo ficar em segundo, falei lá atrás, pode ser que pegue um brasileiro, Palmeiras, São Paulo, né? Ou Inter, enfim. Tudo culpa do Central Córdoba. Acabou acontecendo, né? De ter um duelo brasileiro desse nível, né? Logo de cara. Eu acho que o lado esquerdo da tela, né? O lado de São Paulo Nacional, Palmeiras, é mais difícil do que o lado de cá. Então, por exemplo, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras numa semi, se eles passarem. Já é um confronto que elimina um brasileiro de chegar à final. Ué, tirou o Botafogo e o River Plate? Tirou? Eu disse aqui São Paulo e Palmeiras. Claro, pode ser o Botafogo, pode ser qualquer um desses brasileiros, né? Porque o lado de cá tem o Fortaleza, Flamengo e Internacional. Então, já dá para chegar na semifinal até 2 brasileiros. Aqui também, mas eu acho que é uma tabela difícil. O Libertadores é sempre o Palmeiras é o último que a gente Eu lamento ter Flamengo e Inter, poderia ter uma chave melhor. Eu lamento muito mais. Ulisses. Vou falar pra você.
Eu não lamento, não. Futebol cheio, uma caixinha de surpresa. Ih, que conversa gelada, molhada, antiga. Não, assim, Renato, tem que jogar. O Inter tem que se ligar, pô. O Flamengo é um grande time indiscutível. O que tem que fazer? Marcar. Dar vida, alma. Não fazer que nem o Fortaleza, que estão olhando se o jogador adversário passar. O cara vem assim, o jogador vem, fica olhando assim, ó. Aí o jogador passa, vai lá, faz um gol, aí volta, ninguém marca, entendeu? Tá estranho o negócio do Fortaleza. Depois que trouxeram os jogadores novos, né? Agora, tá dada a dica. Em relação a isso aí, Renata, Palmeiras passa, São Paulo passa. Eita. Inter passa. LDU do Quito passa. Eu já tenho a minha final Vélez aqui, passa. ó. River Plate passa. River passa. E pronto, é a eu minha já tenho opinião. minha final aqui já, ó. Moiou. Pode marcar aí, pode marcar. Você que tá aí em casa, marca. Por isso tá aí, Flamengo e River, a final. Pronto, tá aqui. Hoje não Só foi pra deixar definitivamente vocês um tudo bom calmos. dia. Ô, Rei, o Inter decide em casa, né, o jogo, nas oitavas. Decide. Mas aí depende muito também do resultado que vai trazer do Rio de Janeiro, não é? Já São tomou equipes dois. que no Maracanã, vocês lembram que vocês riram? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate entre Flamengo e Inter. Palpite! Que você foi eliminado na pré, você tá bem mais distante que os outros. Agora, a Sul-Americana também tá definida. Claro, tem os playoffs, a gente vai mostrar esse caminho, que é o caminho até a final da Copa Sul-Americana. Esse é um campeonato que vocês abandonaram, né, Caio? Pelo menos alivia o calendário. Mas todo mundo gosta das competições que disputa, obviamente, não é? Então aqui, ó, quem passar de Aliança Lima e Grêmio vai jogar com a Universidade Católica do Equador, que foi muito bem no grupo, inclusive do Vitória, né? Aqui, ó, entre Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, quem passar vai enfrentar o Independiente da Argentina. Entre o Central Córdoba e o Cerro Largo do Uruguai, quem passar joga contra o Lanús, que foi o melhor no grupo do Vasco, inclusive. Bahia e América de Cali. O vencedor... América de Cali. América de Cali. Quem vencer pega o Fluminense. Entra na fogueira, vamos dizer assim, que... Não que na fogueira, no sentido que não estava preparado, não é isso, mas é sempre mais complicado, né? Por conta do futebol que vinha jogando no Internacional. Mas o Flamengo é o time a ser batido pela qualidade de jogo, pela qualidade dos seus jogadores, mas já algumas equipes já mostraram aí o que pode ser feito contra o Flamengo, dificultar muito a vida deles. E o Inter pode fazer isso porque tem qualidade. O Inter é um time intenso, um time físico, tem jogadores também que podem decidir a qualquer instante, mas nesse confronto eu acho que o Flamengo é um pouquinho superior em relação a poder de decisão. Isso eu acho que o Flamengo tem uma qualidade maior que o Inter, mas dentro das características do Inter, vai ser um belo duelo. Agora não tem jeito, Rafael Prats, a gente não falar do Flamengo, porque o Flamengo... Vamos falar do Flamengo depois do Inter, mas você acha que teve flamenguista torcendo para não ter o confronto brasileiro? Acho que todo mundo, ninguém queria. Mas o jogo acontece só dia 16 de julho. Sim. Eu falei aqui também, antes de começar o programa, que eu acho que tinha flamenguista pensando, se for para pegar um brasileiro, que fosse o Palmeiras, o Flamengo já encaixou bem o jogo com o Palmeiras. Com o Inter, mas como é que eles veem esse Flamengo para você, para esse duelo? Isso que você falou, tudo bem, Edu, companheiros, fãs de esportes, isso que você falou, eu acho que é fundamental para a gente tentar projetar um confronto que vai ser daqui a algum tempo, vai ser só em julho, né? Uma coisa é a gente olhando agora como que esses times estão, outra coisa daqui a quase 2 meses, né? Como que eles vão estar. Me parece que nenhum brasileiro queria pegar o brasileiro aí não, Edu. Eu considero uma fria. O Inter é um time que no brasileiro não tem andado bem, mas na Libertadores vem de um grupo muito forte. Foi até mais testado que o próprio Flamengo no grupo. O Flamengo foi se classificar na última rodada, mas o Inter passou uma chave que tinha o Atlético Nacional, que vai enfrentar o São Paulo. Teve o Bahia brigando até o final. Teve qual foi o outro? Nacional. O Nacional, que venceu o Bahia em Salvador, por exemplo. Então, assim, acho que o Inter na Libertadores foi mais testado que o Flamengo. O Flamengo tem uma qualidade de grupo de jogadores, tô com o Zé, tem um poder de decisão possivelmente maior que o do Internacional. Mas eu vejo muito equilíbrio nesse confronto. Acho que o Inter da Libertadores é um Inter que já deu aí uma amostra muito interessante de força, de avançar da maneira que avançou. Vai definir a classificação no Beira-Rio. Isso, para mim, tem um peso. Abre no Maracanã e fecha no Beira-Rio.
que foi o lugar que o Inter despachou o Bahia, ganhou do Atlético Nacional, foi buscar um empate com o Nacional, um 3-0 que virou 3-3 também na fase de grupos. Vejo muito equilíbrio, Edu. Acho que o rubro-negro não queria Internacional e o Colorado não queria o Flamengo. Evitar brasileiro agora seria a melhor chave para todo mundo. Não vejo ninguém com grande vantagem para esse confronto, não. E atenção, os confrontos acontecem em agosto, né? Eu falei julho aqui, porque tem a confusão sempre com o Mundial 13 e 20 de agosto. Agora, o Flamengo pode ser uma coisa interessante, professor, para o flamenguista pensar, bom, zerou o game agora. Porque o Flamengo da primeira fase não pode ser o Flamengo que vai enfrentar o Internacional na Libertadores, né? Não dá. Apesar de que tem uma outra coincidência aí. A gente considerava o grupo do Flamengo fraco, e era mesmo, o Flamengo tinha que ter passado em primeiro, mas dá uma olhadinha nessa sequência. Quem passar de Flamengo e Inter, praticamente só tem o Racing. Até a semi. Será que é pera doce, prof? Eu acho. Eu acho que o caminho é pera doce. O difícil é um passar pelo outro. E aí o Prates falou, como é que eles estarão daqui a 2 meses? Uma coisa eu tenho certeza, o Inter estará mais descansado. O Flamengo joga o Mundial. É um Inter inteiro. Então, olha, é um vários duríssimo aí. Porque se passar, vamos concordar aqui, vai, entre Cerro e Estudiantes, quem passar chega com moral para derrubar esse. Lá na frente tem o Racing. O Vélez não está tão bem, Peñarol e Fortaleza acho que estão um nível abaixo. Então, acho que é um caminho até a final muito melhor, ou até a semifinal, do que o caminho do Palmeiras, por exemplo. Tá todo mundo daquele lado lá. Tá achando o seguinte aí, prof, Flamengo e Inter, quem passar dá um passo para ir para a final. É um passo para ser finalista da Libertadores? Finalista, eu acho que ainda tem o Racing no meio do caminho. Mas tirando o Racing... Mas é melhor ter só o Racing, né? Por exemplo, o Racing foi primeiro na chave. Né? Foi primeiro. Se jogar contra o Flamengo, decide em casa decide também. Em casa. Também. Então, contra o Inter também, Zé. O Flamengo a pontuação. Contra o Inter também. Contra o Inter também. Porque no geral ele ficou atrás de Palmeiras e São Paulo só. Eu acho que quem passar aí de Flamengo e Inter tá na final. Pra mim ganha do Racing. Como é que é? Espera aí. Eu já venho falando. Aqui não é verdade. É isso, irmão Brete. Deixa ele quer... Diz pro site. Desenvolva. Sabe por quê? Edu, Flamengo e Inter. Quem passar de Flamengo e Inter? Flamengo e Inter. Passou Flamengo e Inter. O Cerro Porteño e... Ele quer ir pro site. Ele tava se segurando, Zé. Não vai conseguir segurar. Desse confronto do Cerro e do Estudiantes. Aí depois tem Peñarol e o Racing. Que aí vocês estão falando do Racing. O Fortaleza ainda não deve ser... Eu espero muito que o Fortaleza melhore, mas esse comecinho não foi legal. E o Vélez eu não sei não, cara. Pra mim, Flamengo e Inter podem... Quem passar de Flamengo e Inter? Tá na final. Eu não pipoco, não. Contra quem na final? E do outro lado? Já nós vamos falar. Já recebi aqui, pode pro site. Os caras vão falar isso, não vão? Já estão falando, já. Você vai falar isso. É uma final antecipada nas oitavas. Flamengo e Inter. O Bubu aqui falou tanto, o Bubu falava do São Paulo campeão, enfim. Sei não, Edu. Eu respeito sua opinião. É claro que quem ganhar esse confronto vai sair muito grande, tanto o Inter quanto o Flamengo, mas a gente precisa observar que o Flamengo foi eliminado por Olímpia da Libertadores em 2023, pelo Peñarol em 24, e nas duas era muito favorito. Mas acontece que a Libertadores tem isso, times que têm camisa, e aí desse lado da chave a gente tem times muito pesados, Vélez campeão da Libertadores, Peñarol um dos maiores campeões, Estudiantes campeão da Libertadores, então eu não coloco nesse nível de que é final antecipada. Para mim, as duas chaves são muito equilibradas, não dá... Eu até, se você disser que o Flamengo teve mais sorte com o caminho do que com o adversário das oitavas, posso concordar, porque aí realmente é pesado pegar um brasileiro logo de cara, um Inter que tem muita tradição também, mas achar que esse caminho do Flamengo vai ser moleza ou do Internacional, eu dou peso a essas camisas de tradição da Libertadores, porque a gente sabe que isso conta, essa casca de Libertadores, a experiência. Diego Aguirre, por exemplo, no comando do Peñarol, é muito respeitável. Chegou a uma semifinal de Libertadores, mesmo perdendo o primeiro jogo por 5-0, deu um calor em Montevidéu e por pouco não conseguiu até igualar o resultado. Então são adversários muito respeitáveis. E até, se a gente olhar o Palmeiras, deu sorte com o confronto universitário aí dos adversários, na minha visão, tecnicamente é um dos mais frágeis, embora também tenha um treinador muito experiente, que é o Jorge Fossati. Mas o caminho é complicadíssimo.
Aí eu vejo, se comparar os caminhos, eu acho que o caminho do lado nós vamos pro outro lado, do Palmeiras, São Paulo e Botafogo tá mais pesado. Mas precisa ver também, assim, e aí não é falando, mas nós colocamos as dificuldades pro Flamengo e tal, mas o Palmeiras também tem dificuldades quando joga contra times fechados aqui no Allianz Parque. Ou seja, já nós vamos falar desse confronto e eu concordo plenamente com você. Porque o Universitário provavelmente o primeiro jogo em casa, vai fazer isso aí. Mas de todos os adversários eu também gostaria de pegar ou o Cerro ou o Universitário. É o mais fraco. Acho que trocou, né? O Palmeiras teve sorte de saída, mas tem um caminho ruim. O Flamengo tem uma saída complicada, mas um caminho legal. Agora, o professor... Legal? Não, legal não, não vai acessível. ser tão legal assim, não. Eu estou com o professor. Devagar. É legal, é pera doce. É pera doce. Passou, tá na final. O seu caminho é você que Perita Dulce. Vocês estão indo contra o que esses caras estão Perita Dulce. Perita Dulce. O segundo melhor saldo do campeonato. O Cruzeiro, 9. Nossa, menos que a metade. Tá bom pra você? Coisa impressionante. Diga, Mari. Ele emendou... Ele fez boas goleadas já na competição. Não, só quero pontuar sobre o Fortaleza. Assim, são 5 derrotas seguidas, marcando um único gol. Dentro dessas derrotas tem eliminação em Copa do Brasil nos pênaltis, um aproveitamento péssimo. E ele tomou 12 gols. Depois de 2 goleadas, né, Mari? Exatamente. Essas 5 derrotas seguidas vêm depois então são 5 de 2 goleadas a favor. Pensando são 5 derrotas seguidas. Estava pensando que você estava falando só de brasileiro, não é? Não, juntando brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Ou seja, ele perdeu em todas as competições que ele disputa, né, tirando a Copa do Nordeste, num saldo de menos 12, né, nessa saldo de menos 11 porque ele fez um gol, nessa sequência péssima do Fortaleza. Desde fevereiro, ele não conseguiu emendar mais de 2 vitórias na sequência. Ele ganhou 2 e emendou 5, 6 jogos sem vencer. Vinha de 2 goleadas a favor, Colo-Colo e Juventude. Quanto ao Fortaleza, a grande questão é a falta de atitude da equipe em campo. Não, é um time que... Entregue. É um time entregue. E não foi só no jogo de hoje, de ontem, né? Não só no jogo de ontem. Tem sido assim em vários jogos. A gente olha o Fortaleza, outro dia perdendo em casa para o Cruzeiro, né? O primeiro tempo que o Fortaleza olhou o Cruzeiro jogar. Olhou. Perdeu para o Vasco também sem esboçar reação. E por aí vai, em outras partidas. O Racing acabou perdendo no finalzinho, tentou se defender e tal, aí levou um gol no final. Mas assim, ontem, mais uma vez, chama a atenção a falta de competitividade. Está marcando com o olho, né? Está marcando com o olho. E aí fica difícil, é preciso entender o que está acontecendo. A gente já falou aqui várias vezes sobre o elenco envelhecido que tem o Fortaleza, né? Quase todo mundo acima de 30 anos. Você soma isso a um calendário muito puxado, deslocamentos difíceis. Agora, por exemplo, o Fortaleza foi de de Buenos Aires direto para o Rio. Não voltou em casa, né? Saiu de um jogo de Libertadores para jogar com o Flamengo no Maracanã, não voltou em casa. Talvez esteja num clima assim de pré-férias, né? Você sabe que vai parar o campeonato, aí dá uma relaxada e... Só que não pode, né? O Fortaleza é muito grande para isso. E a gente sabe que tem qualidade. É preciso dar um freio de arrumação lá, ver o que está acontecendo. Imagino que vai se mexer muito na janela de transferências, mas tá difícil. É o momento de entender por que um time que sempre foi muito competitivo deixou de ser. Essa é a grande questão. Você falou em pré-férias, já no lado do Flamengo é pré-mundial. Pré-mundial. Sobre o Flamengo, Abel, primeiro eu queria falar o seguinte. Sobre o primeiro gol, a Mari agora há pouco ela destacou, né, o passe do Léo Ortiz. Camisa 10 da zaga? Vamos lá. Ontem na transmissão, meu amigo Villani falou assim, o Zico disse que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Eu não sei quando foi que o Zico falou isso. E falou com muito mérito e um lugar de fala maravilhoso, claro. Que é o Zico. O Zico não tem explicação, figura sensacional. Aliás, um abraço pro Júnior. O filho do Zico foi meu vizinho lá no Rio de Janeiro e está sempre vendo a gente, grande Júnior. O Júnior é o do sapatinho? Não, esse outro, é o Bruno. Esse é o Bruno. É o Bruno, né? O Júnior é o que torce pro Guarani. Exatamente, torcedor do Guarani, de verdade. De verdade, torcedor do Guarani. E que organiza um samba maravilhoso lá no CFZ. E que é o organizador do... Não, mas esse é o Bruno. O Júnior organiza o jogo do Zico no final do ano, é o grande cara por trás do jogo do Zico. Você falava de Léo Ortiz. Sim, porque você, Abel, já que você lembrou, no dia que Léo Ortiz chegou ao Flamengo, quem foi que falou isso?
que é? Falou o quê? Que era o camisa 10 da zaga. Você falou? Você não lembra? Não, se você falou... Vou ter que chamar o VAR? Se você está dizendo, eu acredito. Você falou, pronto. Você acabou de falar aí, camisa 10 da zaga. Sim, mas eu não lembrava que você tinha sido pioneiro. Ah, pega lá. Mas eu acredito em você. Eu vou postar no nosso grupo. Acho que eu tenho isso salvo lá em casa em algum lugar. Não precisa, eu acredito em você, No Capitão dia que América. ele chegou, eu falei, chega pra ser o camisa 10 da zaga. E ele tá comprovando isso aí, né? O passe ontem pro primeiro gol é fantástico, né? De trivela, no meio da zaga. Por falar em camisa 10... Pro Arrascaeta. Da Gávea, agora há pouco eu fiz uma pergunta para o professor Celso Zelt sobre o saldo de gols. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, a respeito do Flamengo também, do camisa 10. Você sabe quantas participações diretas em gol, contando gols e assistências, tem Jorjan de Arrascaeta, depois de 11 rodadas, em que ele, se eu não me engano, participou de 10 jogos? Quantas? Ah, deve ter 10 ou 11. 13. 9 gols e 4 assistências em 11 rodadas. Que beleza, hein? Então, isso diz muito sobre esse Flamengo do primeiro semestre do Felipe Luiz. É um Flamengo desenhado para que o Arrascaeta seja decisivo. E tá errado? Tá certíssimo, não, né? Tá errado. Porque, vamos entender, num time que foi montado sem o centroavante, né? Porque o Pedro, ele estava machucado, tá voltando agora aos poucos, né? Ontem entrou e tal, aliás, fez uma jogada brilhante, brilhante num dos gols do Flamengo, não sei mais se foi o quarto ou o quinto, mas ele trabalha com o Bruno Henrique à frente, só que o Bruno Henrique tá ali para marcar, não exatamente para fazer gol. É para ficar no pé do jogador. Só? Você lembra outro dia que o Bruno Henrique... Como assim? O Felipe Luiz foi perguntado sobre o Bruno Henrique numa dessas coletivas recentes e, inclusive, ele deu uma resposta atravessada para a Raíza Simplício, nossa colega repórter. Bruno Henrique virou zagueiro? Que é isso, gente? Ela cobrou sobre, o Bruno Henrique não está jogando tão bem. Aí perguntou, você acha que o Bruno Henrique jogou mal? Jogou. Aí ele riu, ele foi meio grosseiro até. Jogou muito. E com a bola no pé ele não está jogando muito. Aliás, ontem, parênteses, Isabel, ontem o Bruno Henrique sofre 2 pênaltis que o árbitro ignora, mas de uma forma assim absurda, do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza. O cara vai com o braço claramente, empurra dentro da área. O árbitro manda seguir. Tem uma outra que ele vai com o ombro, mas não é ombro com ombro, é ombro nas costas. Dá um chega pra lá, um empurrão no Bruno Henrique, e o árbitro segue. Aí tem uma jogada no ataque que o Tinga, a mesma coisa, ele vai atropelar o jogador do Flamengo e ele dá falta. Quer dizer, por que é a falta do Tinga e não é falta dentro da área? Pênalti tem que ser mais falta do que o outro? Bem, voltando aqui pro assunto... Você está embaralhando minha cabeça. O Bruno Henrique... Você estava na Arrascaeta, foi pro Bruno Henrique... Onde é que ele estava? O 3 é o 10, o 10 é o 9 e o Bruno Henrique é o 8. Você estava falando que o Bruno Henrique só marca. Como só marca? São assuntos estanques. São 16 jogos sem gols ou assistências, né, do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está ali para marcar a saída de bola do time adversário, para pressionar. Por isso que eles foram contratar quando o Flamengo tiver com a bola... Claro. Então, quando o Flamengo está com a bola, ele abre espaço para a infiltração do Arrascaeta. Esse é o desenho do Flamengo atual. É para... Inclusive, ontem, no lance um pouco antes depois do gol, o pessoal que estava na transmissão flagrou o Arrascaeta agradecendo ao Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz moldou o Flamengo de forma ao Arrascaeta ser o cara que recebe essa bola em condições de finalizar. E tem sido assim ao longo do campeonato. Toda hora. Às vezes ele vem tabelando, tabela com 1, 2, entra na área e finaliza. Às vezes ele recebe o passe, como recebeu ontem do Léo Ortiz direto. Porque é isso. O trabalho do Bruno Henrique tem sido mais um trabalho de marcar a saída de bola e na frente ali se deslocar para atrair marcação e favorecer com que a bola chegue para o Arrascaeta ser decisivo. E ele tem sido decisivo. Ontem fez o primeiro gol, embora não tenha sido ontem o craque do jogo. O craque ontem foi o Luiz Araújo, um jogador que tem crescido muito, que tem mostrado... É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aí do nosso canal que eu preparei para vocês, trazendo a repercussão de tudo aí. O Mengão vai enfrentar o Internacional aí. O primeiro corte a gente viu no programa Jogo Aberto da Band com Renata Fã e companhia. Renata Fã está desesperada aí, rapaz. E falou que o time é muito azarado de enfrentar logo o Flamengo, rapaz. Tanto time que eles poderiam enfrentar, mas vai ser um jogão aí, um jogão. Clássico de 2 gigantes aí do futebol brasileiro. Mas se você chegou até o final, deixe seu like e se inscreva aqui na